Escola Bíblica Dominical, Programa de Educação Cristã Continuada da Assembleia de Deus Igreja Mãe. O assunto da lição número 2 é Salmo 1 ou Salmo da Felicidade. Nosso textuário nos diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmo 1, versículo 1. A verdade prática nos diz: o crente que conhece a Deus é feliz e não precisa viver pecando. A leitura bíblica está no Salmo 1, dos versículos 1 a 6. Façamos a nossa leitura. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Salmo 1 não tem apenas o aspecto numérico sequencial de ser o primeiro salmo da Bíblia. Isso diz a nossa introdução. Como veremos, sua localização privilegiada tem a função de servir como introdução de todo o livro, sendo uma preparação espiritual das grandezas divinas que são apresentadas nos seus 150 cânticos. O Salmo 1 é uma das páginas mais tocantes de toda a Escritura, porque poeticamente trata do nosso relacionamento com Deus a partir da convivência que temos neste mundo com justos e ímpios. A primeira parte, aspectos gerais. 1. Autor, título e data. Desde as origens da igreja, este salmo é visto como uma espécie de portal através do qual adentramos o saltério. Ele prepara o crente para o livro como um todo. O Salmo 1 é uma espécie de átrio devocional que, se bem compreendido, nos levará ao lugar santo dos santos. Embora separe a humanidade em dois grandes grupos, justos e ímpios, o Salmo 1 destina-se ao primeiro, embora apresente o tratamento divino para os dois segmentos, justos e ímpios. O Salmo 1 situa-se entre os aproximadamente 50 salmos com autoria desconhecida. De igual modo, como vimos, não apresenta um título em itálico que nos permita conhecer outros detalhes, como ocorre em cerca de 2/3 dos salmos. Thomas Watson, que viveu de 1620 a 1686, o chamou de o Salmo dos Salmos. E Jerônimo, que viveu de 342 a 420, o classificou como Praefetio Spiritus Sancti, ou seja, prefácio do Espírito Santo. A data do Salmo 1 é desconhecida, porém estudiosos apontam que o texto é no mínimo contemporâneo do profeta Jeremias, século VII a.C., haja vista uma provável paráfrase, que está lá em Jeremias no capítulo 17, do versículo 5 a 8. Consulte. 2. Classificação. O Salmo 1 pertence ao livro 1, que são os Salmos de 1 a 41, que, como vimos, com exceção dos Salmos 1, 2, 10 e 33, são todos creditados a Davi nesta primeira seção. Quanto à classificação, temos um salmo de sabedoria, conhecimento e didático. 3. Poesia e musicalidade. O Salmo 1 é uma bela obra literária. Quem o escreveu dominava a poesia. Seu estilo de repetição é próprio da literatura hebraica. O cântico trabalha sempre o dualismo de ideias. Uma hora o justo tem o protagonismo e o ímpio sofre o revés. Em outro momento, a conduta ímpia tem a vanguarda para, no fim, enfatizar a virtude do justo. A fragilidade da palha contrasta com o vigor da árvore, assim como a prosperidade do justo faz contraste com a destruição do ímpio. Apesar da tradução de idiomas antigos para o português, ainda é possível percebermos a cadência destes salmos, sendo o Salmo dos Salmos
é de se esperar uma melodia rica, provavelmente por obra de Davi. 2. Felicidade na terra. É a continuação. Uma pessoa feliz em Deus não anda no conselho dos ímpios. Pessoas más, sem temor de Deus, desprovidas das virtudes da luz. João 3,20. Esse ímpio transgride leis, corrompe-se, procurando tirar proveito pessoal, seja em coisas simples ou complexas. Não se importa com o próximo e assim quebra os 2 mandamentos ensinados por Jesus, resumidos na palavra amor. O servo de Deus não segue alguém acima, rejeita-lhe toda a influência. Uma pessoa feliz com Deus não se detém no caminho dos pecadores. Aqui, pecadores é um tipo de especialização da categoria de ímpios, pois embora estes transgridam leis morais e divinas, pecadores são pessoas cujas condutas são frontalmente contrárias à santificação em que devemos viver. É um tipo de árvore má, cujos frutos ruins, ou os pecados, repetem-se continuamente. Por fim, quem é feliz também não se assenta na roda dos escarnecedores. Estes são os zombadores, a pior classe, porque são pessoas desprovidas do mínimo respeito por Deus e pelo nosso semelhante. Não apenas transgridem normas e pecam, mas zombam ainda de quem faz o correto. E claro, daquele que é a fonte de todo o bem. O Brasil é uma nação de muitos escarnecedores que se apropriam do dinheiro público e particular e no seu íntimo e com outros zombadores riem de quem busca viver justa e corretamente. O escarnecedor é apóstata e odeia os sábios. Ele é capaz de arruinar uma comunidade inteira. Cuidado com as redes sociais. Primeiro verifique se a postagem não é fake news, ou seja, notícia falsa. Depois só comente se for para a edificação. Não difame, não acuse, não incite a violência nem a vingança. O escarnecedor é quem age assim. Se somos felizes em Deus, não temos este comportamento, mas somos perdoadores, choramos com os que choram. Não temos prazer na morte de ninguém, nem mesmo dos escarnecedores, mas lamentamos que o inferno tenha prevalecido e ceifado uma vida. 2. Prazer em Deus. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. C.S. Lewis, que viveu de 1898 a 1963, notável escritor das Crônicas de Nárnia, ateu, quando se converteu a Jesus, escreveu sua biografia, Surpreendido pela Alegria, em 1955, pois não encontrou outro termo que expressasse melhor esse fato. Agora chegamos à motivação do não agir do crente, referido no subtópico anterior. O crente feliz em Deus tem na Bíblia sua fonte material e espiritual de prazer. Diferente de outros povos pagãos, cujo prazer estava em cultos idólatras e promíscuos, Baal, Astarote, etc. Os judeus observavam a lei e eram monoteístas, cultuando unicamente ao Senhor. Precisamos reaprender o sentido verdadeiro da nossa fé. O Evangelho é boas novas de alegria. Não há sentido em uma vida cristã carrancuda, tensa. É um paradoxo alguns dizerem que têm Deus e, no entanto, são infelizes. A felicidade de que fala o Salmo, primeiro, não é um sentimento, não é um estado temporário de bem-estar espiritual, porém uma condição permanente que decorre do fato de conhecermos ao Senhor. 3. Árvore frutífera. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto. Quem vive na Amazônia ou a visita encanta-se com as matas ciliares que circundam nossos rios e igarapés. Na escassez de água no Oriente Próximo, a descrição do salmista é de um verdadeiro jardim amazônico, um lugar com fartura de águas, árvores viçosas e frutíferas. Eis aqui uma conditio sine qua non, ou seja, uma condição obrigatória da nossa fé. Estamos em Deus, somos felizes e produzimos frutos. Terceira parte, felicidade no céu. 1. Ímpios são como a palha. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. O Salmo 1 faz o contraste entre a solidez de uma árvore e a natureza efêmera da palha. A cena lembra o peneirar o trigo sobre um monte,
Ímpios são espiritualmente frágeis, vivem perto da condenação, do fogo. Pela onisciência divina, já estão condenados porque não guardam a palavra. Muito embora não devamos pronunciar isto sobre ninguém, pois o juízo eterno é um assunto exclusivo de Deus. A palha fala de uma repentina destruição sobre a humanidade que rejeitou o Senhor. Uma repentina destruição como as dores de parto. O mundo perverso será queimado. Está lá em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 10. 2. Ímpios não prevalecerão. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Ao contrário dos ímpios e dos pecadores, quem vive com Deus prevalecerá no juízo. A vida abundante que iniciou ainda na terra continuará na eternidade. 3. Deus conhece o justo, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. No juízo, toda a humanidade entenderá por que deveria andar em retidão, haja vista que agora mesmo estamos sendo contemplados pelo reto juiz. Assim compreendemos: quem crê em mim tem a vida eterna. Neste momento, o crente feliz por viver com Deus aqui na terra será transportado para o céu, onde estará para sempre com o Senhor. Felicidade eterna. A nossa aplicação pessoal nos diz: você pode ser mais do que feliz à medida que abandona hábitos ruins e começa a cultivar bons hábitos como a oração e meditação na palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor.